Graças a Deus por tudo. Desde já que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê força, ânimo, saúde, paz, te dê uma fé inabalável, porque a fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para mover montes de lugar. Não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho do gigante, a fúria do leão faminto e feroz. Importa o tamanho do Deus que criou os céus e a terra e que, apesar de ser tão grande, Ele habita dentro de ti, dentro de mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Toda força, todo poder, domínio, soberania, autoridade, toda majestade, toda glória, tanto o querer quanto o efetuar estão nas mãos do Senhor. Aquele que fez todas as coisas tem domínio sobre todas as coisas. Aquele que é fiel permanece para todo sempre, de eternidade em eternidade. É por isso que, além de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Ele também é conhecido como Pai da eternidade. Antes de todas as coisas existirem, Ele era Deus e sempre será Deus. Passe céus, passe terra, creiam ou não, gostem ou não. Seja feita a nossa vontade, porque às vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade, ou não. A vontade dele é insuperável. A vontade dele é inquestionável. Ele tem todo o poder e domínio soberano sobre tudo e todas as coisas. Tem um louvor que, quando eu ouvi a primeira vez e toda vez que eu ouço, ele traz conforto e paz ao meu coração. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente do que vier, do que acontecer, Ele é Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões, continuou sendo Deus. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, Ele continuou sendo Deus. Quando Davi estava ali chorando a morte do filho do adultério, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, quando Davi chorou amargamente a consequência dos pecados que ele cometeu com Batseba, daquele pecado terrível e também da morte de Urias, Deus continuou sendo Deus. Quando veio o dilúvio que inundou toda a terra e preservou apenas Noé, sua família e os animais, quando também choveu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, Ele sempre foi Deus. Independente de qualquer coisa, de tudo o que acontecer, Ele não perde o controle. O mundo sim está descontrolado, nós às vezes perdemos o controle. Deus não perde o controle. E existe um caminho excelente que nos leva a esse Deus. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Não tem outro caminho. Ele declara, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, se despiu para vir a este mundo tão corrompido. Nasceu do ventre de uma mulher, de Maria, agraciada por Deus com tamanha glória de gerar o Filho de Deus. Nasceu no ventre dela, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele cresceu, ele morreu, ele foi para a cruz. Merecedor da coroa de glória, carregou uma coroa de espinhos. Merecedor de uma túnica de rei, as suas vestes foram rasgadas e lançaram sorte sobre elas. Merecedor de ser ovacionado
porque ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Messias prometido. Ele foi cuspido, maltratado, foi martirizado, sofreu até a última gota de sangue por amor a mim e a você. Certa vez pregando que ele era o pão vivo que desceu do céu e era necessário comer desse pão, beber desse sangue, mergulhar mais fundo nessa presença gloriosa. Muitos daqueles que o ouviam racharam fora. E aos poucos que ficaram, ele perguntou: e vocês? Vocês não irão com eles? E Jesus então ouviu de Pedro a resposta: Mestre, para quem nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Para quem que a gente vai correr? Aonde a gente vai se refugiar? Em quem que a gente vai crer? Para onde? Para quem? Como? Não tem outro. Só existe um caminho que leva a Deus. Aquele que nos traz o alívio, o refrigério, aquele que joga por terra o fardo pesado, porque o fardo dele é leve. Aquele que nos faz repousar em pastos verdejantes por amor do seu nome. Aquele ao qual o seu nome, pelo seu nome apenas, os cativos são libertos. Os oprimidos pelos demônios são livres dessa opressão maligna e espiritual. Os enfermos são curados. Os mortos ressuscitam. Ele mesmo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pão vivo que desceu do céu. Aquele que morreu para nos dar vida. Aquele que se entregou para que nele tivéssemos a paz que excede todo entendimento. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração. E ele também nos declara que todo aquele que invocar ao seu nome será salvo. Porque há poder no nome de Jesus. Nos céus e na terra, no mundo físico e no mundo espiritual. Há poder nesse nome. Tanto que está escrito que em breve chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pão vivo que alimenta a alma, água viva que sacia a sede do nosso coração. Por mais difícil que esteja a situação que você estiver vivendo, para Ele é possível. Porque para Ele tudo é possível. Há poder no nome de Jesus. Chame por esse nome. Creia nesse nome. Confie nesse nome. Se entregue. Reconhecendo o amor, a graça. Reconhecendo que foi Ele que nos escolheu e não nós que o escolhemos primeiro. Reconhecendo que Ele nos amou primeiro. Reconhecendo que de fato sem Ele nada podemos fazer. Você já chamou pelo nome de Jesus hoje? Você já convidou Jesus para entrar na sua vida? E assim como ele entrou na casa de Zaqueu e mudou por completo aquela história, mudar a sua vida? Lembre-se, o mesmo que no passado transformou a água em vinho numa festa de casamento em Caná da Galileia, continua ainda hoje, nos transformando de dentro para fora. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vida nova em Cristo, de dentro para fora. Amém?